Olá, eu sou o Vitor. O grupo é composto por mim, pelo Alberto e pelo Eduardo. O professor orientador é o André Santana. O nosso tema é metodologias ativas no ensino, uma abordagem prática e conectada a projetos em engenharia na introdução ao desenho técnico. Para começar, o que são metodologias ativas? Metodologias ativas são formas de ensino onde os alunos são estimulados a participar de forma direta no processo de aprendizagem, através de reflexões, problematizações, soluções de problemas do mundo real, onde os professores atuam apenas como tutores e auxiliam os alunos nesse processo de aprendizagem. Outra coisa que precisamos saber para dar andamento nesse trabalho é o que é desenho técnico. Desenho técnico é uma ferramenta de comunicação vinda da geometria descritiva, muito utilizada na indústria, principalmente por nós mecânicos, e ele serve para representar um objeto a ser construído ou um objeto construído tanto para reengenharia, manufatura e vários outros processos. E aí por que a interação entre metodologias ativas e desenho técnico? Alguns pesquisadores afirmam que o desenho técnico vem encontrando barreiras no ensino, tanto por parte dos alunos que têm dificuldade de entendê-lo e relacioná-lo com situações e problemas do mundo real, tanto por parte dos professores que muitas vezes são limitados por faltas de ferramentas adequadas. E aí, pensando nisso, alguns pesquisadores, como Albert Kemp, dizem que o ensino de engenharia precisa evoluir de forma geral e deixar de ser só passagem de conteúdo para um domínio completo do conteúdo pelo estudante. Por exemplo, não importa se ele sabe representar as três vistas do primeiro diedro de um objeto didático. No final das contas, ele vai precisar saber representar as três vistas no primeiro diedro ou de qualquer diedro que seja de um objeto que ele vá trabalhar no futuro. E aí, pensando nessa evolução, os engenheiros atuais precisam desenvolver pensamentos inter e multidisciplinar, criatividade, colaboração em equipe, resolução de problemas, porque essas características convergem para um profissional de engenharia contemporâneo. Uma importante característica do profissional de engenharia e de projetos é a sua criatividade. O ramo da engenharia costuma possuir esse estigma de produzir profissionais estritamente exatos ou calculistas, aspectos importantes na formação, mas que nos últimos anos, tal como evidenciado pelo autor Martin Erro, são qualidades que não sobrevivem por si só sem a criatividade, que torna-se uma característica fundamental. Dessa forma, novas estratégias metodológicas de ensino no ramo da engenharia tornam-se necessárias para o desenvolvimento dessas novas habilidades. Não apenas a criatividade, que é uma especificidade citada por Martin Erro, mas também o pensamento crítico, organização pessoal, resolução de problemas, autonomia de aprendizagem, entre outras habilidades. Através dessa nossa pesquisa bibliográfica, encontrou-se metodologias que convergiam para a proposta de ensino. Método PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, os 4 P's, projetos, paixão, parcerias e pensar brincando. Dessa maneira, entendeu-se que ao efetuar um estudo comparativo em relação a essas metodologias atuais, é possível sim identificar ações que fortaleçam a formação de um profissional capaz de atuar com maior eficácia e criatividade. Em relação ao plano de aula, foi utilizado o Programa de Especialização Docente, o PED, programa que orienta-se no mesmo caminho das propostas metodológicas revisadas anteriormente. Nesse slide são apresentados os princípios do PED, princípios esses herdados pela Escola de Stanford: equidade, excelência e a relação com a formação de professores e de boas práticas centradas no estudante. A elaboração deste plano de aula levou em consideração uma estratégia pedagógica pautada em metodologias ativas, com ênfase no estudante. O primeiro passo foi a coleta de dados,
apresentada na contextualização, a análise dos planos de ensino com base em metodologias ativas, criação do plano de aula e validação do plano, para enfim ministrar a aula piloto com estudantes de graduação. O plano de aula e os questionários pré-teste e pós-teste foram submetidos à avaliação de uma especialista com 15 anos de experiências na área de educação, doutora pela Faculdade de Educação da USP, com extenso currículo. Suas sugestões garantiram coerência e coesão no plano, além de aprimorar os objetivos e as evidências de aprendizagem. Ao final, também houve a melhora da forma de coleta de dados com o estudante. A aula piloto preocupou-se com a validação através da aplicação do plano de aula. Por meio do pré-teste e do pós-teste, avaliou-se o impacto do plano de aula desenvolvido. O público-alvo era composto por estudantes de diferentes cursos da USP, com pouca ou nenhuma experiência em desenho. Os questionários envolviam perguntas em escala Likert e dissertativas. Agora o plano de aula. Ele foi elencado em objetivos de aprendizagem, a atividade e cronograma de aula e um subtópico é a atividade. Antes de seguir, eu queria deixar claro que a ideia inicial era criar mais planos de aula. Inclusive eles foram estruturados e tudo mais, mas eles não foram colocados aqui e nem no artigo, porque o único plano que foi validado vai ser esse que eu vou apresentar agora. Como eu já tinha dito antes, o primeiro tópico do plano é o objetivo de aprendizagem. E os objetivos eram que os alunos compreendessem que o desenho técnico se trata de uma ferramenta essencial para a comunicação em projetos, que eles conseguissem expressar em esboços soluções do mundo real, que eles soubessem discorrer, falar sobre quais as possíveis aplicações do desenho técnico e qual é a importância dele, e as principais regras de projeção ortográfica, e fortalecer os pilares da aprendizagem criativa. O segundo ponto é a aprendizagem. Dentro da aprendizagem tem um relatório e avaliações e outras evidências de aprendizagem. No relatório e avaliações são os pontos em que o professor vai poder observar a construção dos objetivos citados no ponto anterior. Em outras evidências de aprendizagem, são as competências que o aluno vai desenvolver, que o professor precisa observar para saber se ele está aprendendo ou não. Na terceira parte, nós temos as atividades e o cronograma de aula. Dentro da atividade de aula, nós temos o resumo da aula e o passo a passo. O passo a passo eu suprimi porque ele é um detalhamento do cronograma. E eu vou me aproveitar agora do resumo para explicar como foi a aula. A aula foi ministrada para uma equipe interdisciplinar voltada a projetos. Eles estão tentando desenvolver uma solução para usuários de cadeira de rodas. No início da aula foi feita uma discussão para saber qual era a importância do desenho técnico e para que ele servia. Foi feito o pré-teste para saber o quanto eles já sabiam de desenho técnico e se sabiam. Depois foram descritos os materiais que seriam necessários para a aula. E depois foi explicado a atividade, que eu vou comentar um pouco melhor mais para frente. Depois eles ficaram sabendo quanto tempo teriam e aí houve um compartilhamento dessa atividade, dos resultados dessa atividade e uma discussão que encerrou a atividade e foi feito o pós-teste para saber o quanto eles conseguiram absorver dessa aula. Para a atividade nós optamos por cartões, um cartão de atividade e 2 cartões de recurso. E aí no cartão de atividade propunha um problema que era de um idoso que havia escorregado no banheiro e luxado o joelho. Ele procurou um médico que pediu para ele procurar uma terapeuta ocupacional e a terapeuta viu que era um caso em especial e procurou uma pessoa de projetos que no caso era cada um dos estudantes. E aí a tarefa que ficou foi que eles desenhassem à mão livre uma solução que suprisse o problema desse idoso. Houve também uma tarefa 2, que era fazer o compartilhamento, como eu já tinha comentado antes. No primeiro cartão de recurso, eles tinham as várias complexidades do desenho e como se fazia e como se comportava cada uma. Já no segundo cartão, eles tinham as projeções ortogonais e o rebatimento das vistas. Para a realização de uma análise quantitativa sobre os estudos estatísticos realizados sobre os dados amostrais,
realizamos o teste T de Student. O teste T inicia-se com uma comparação entre as médias das amostras. Em função dessa comparação, verifica-se qual a hipótese será seguida, então define-se o tipo de teste, unilateral ou bilateral. No nosso caso é unilateral, com as seguintes hipóteses. Científica. Houve um aumento significativo na pontuação média dos alunos após a aula piloto, em comparação à pontuação média antes da aula. Nulidade. H0. Mi1 igual a Mi2. Alternativa. H1. Mi1 menor que Mi2. O teste T de Student consiste em definir uma região denominada região crítica, definindo a margem de erro da análise dentro da curva ou gráfico de distribuição estatística. A região crítica é delimitada por um valor determinado em tabela, T-tabelado, cruzando-se os dados do nível de significância alfa e o grau de liberdade, GL. Em seguida, realizamos o cálculo de T calculado, sobre os cálculos estatísticos. O valor obtido pelo cálculo deve estar dentro da região crítica. Isto significa, para o nosso caso e para as hipóteses levantadas, que podemos afirmar com segurança que a hipótese de nulidade foi rejeitada e que a hipótese alternativa foi aceita, validando a hipótese científica com um nível de confiança de 95%. Quando os alunos foram perguntados sobre a atividade e se ela trabalhou questões como criatividade e resolução de problemas, 87,5% responderam que concordavam totalmente com essa afirmação, e apenas 12,5% disseram que concordavam parcialmente. Quando perguntados também sobre a atividade e se ela estimulava diferentes formas de pensar em soluções criativas para o mundo real, 75% respondeu que concordava totalmente e 25% responderam que concordavam parcialmente. Após a aula, eles foram perguntados sobre a confiança e a capacidade de expressar ideias através de desenho, e 85,7% disse que se sentia moderadamente confiante para fazê-lo, e 12,5% que se sentia extremamente confiante. Também após a aula, quando perguntados sobre o que aprenderam durante a aula, os alunos responderam. O estudante 1 disse que pôde perceber a real importância do desenho técnico e as teorias básicas para discutir com um profissional da área. O estudante 2 disse que o desenho técnico é uma ferramenta ótima para expressar ideias. Já o estudante 3 disse que entendeu o que é desenho técnico e como ele pode ser usado na prática. E aqui são algumas soluções que os alunos propuseram para o problema do idoso. Houveram comentários bem interessantes, principalmente dos alunos que já tiveram contato com o desenho técnico a respeito da forma como foi passado, de uma maneira fácil e explicativa, onde havia exemplos e aplicações do mundo real. O primeiro é um andador com um extensor para dar a diferença de degrau e o idoso conseguir se apoiar. O segundo é uma bota anti-impacto. E o terceiro é um grampo rápido para prender no corrimão para que o idoso possa se apoiar. Tomando como base o discurso dos alunos e os resultados da pesquisa pós-teste, foi possível concluir que o plano proposto alcançou seu objetivo de validação e que a didática aplicada surtiu efeitos positivos. Tem-se um plano de aula com metodologias ativas que atende às necessidades de um perfil de engenheiro moderno. Há possibilidade de continuidade deste estudo. Cabe realizar novamente a aplicação do plano e dos questionários de validação com uma amostra maior e realizar uma pesquisa qualitativa de validação com especialistas da área de educação. Em estudos futuros, cabe utilizar também desta estrutura para aperfeiçoamento do plano e aplicações em outras disciplinas, ou mesmo novas áreas. Termina-se por aqui. Muito obrigado.